Então, galera, é o seguinte, no vídeo de hoje a gente vai falar aí sobre um dos maiores clássicos recentes, talvez eu possa chamar assim, aqui da última década, que é o Invocação do Mal, filme de 2013 aí, dirigido pelo James Wan, né? James Wan que também fez outro clássico recente aí do terror, né, que foi os Jogos Mortais, e aqui ele volta para trazer aí outro filme que ganhou muito destaque, fez muito sucesso em bilheteria, né? Recentemente ganhou aí o seu capítulo final, o seu quarto filme, e no vídeo de hoje eu vou fazer a crítica aqui do primeiro filme, tá? Inclusive, eu assisti esse filme recentemente, tá? Eu não tinha visto nenhum filme assim da franquia, então vou estar fazendo essa crítica aqui detalhada no vídeo de hoje, tá? Antes de começar o vídeo, eu tenho que me apresentar, seja muito bem-vindo aqui ao Memória de Cinema, meu nome é Pedro, aqui a gente fala principalmente sobre críticas de filmes mais antigos, tá? Não sei se Invocação do Mal talvez considere filme antigo, na minha opinião não, mas eu sei que hoje em dia tudo que não é, sei lá, 2, 3 anos, a galera já considera filme antigo, tá? Então, você pode pensar o que quiser em relação a isso, mas se você gosta desse tipo de filme, desse tipo de crítica, desse tipo de vídeo, é só se inscrever aqui no canal. Então, beleza, galera, olha só, como eu falei, eu nunca me interessei muito por ter assistido essa franquia Invocação do Mal, tá? Obviamente que eu já tinha ouvido falar há anos e anos, né? Porque é uma franquia que ganhou muito sucesso, acabou de lançar o quarto filme, teve um monte de spin-off, tipo Annabelle, A Freira, né? Pelo que eu sei é só esses, né? Mas, sei lá, vai que tenha mais aí, eu não sei também. Então, assim, é uma franquia que ganhou muito destaque mesmo, mas eu nunca me interessei, sabe? Porque, pra ser bem sincero, eu não gosto muito de terror, esses terror assim, meio paranormal, sabe? Eu me interesso muito por filme de terror de serial killer e aquele filme de terror meio psicológico, sabe? Mas filme, assim, meio sobrenatural não me. Assim, não é minha praia, tá? Então, por isso que eu nunca assisti, nunca tive vontade de assistir. Mas aí, finalmente as coisas mudaram, né? Finalmente assisti. Por dois motivos. Primeiro, pelo lançamento aí do último filme, do final da franquia, né? Então eu pensei, poxa, por que não dar uma chance? E também, né, porque eu tenho um amigo meu que ficava enchendo o saco pra assistir esse filme. Inclusive, se ele estiver assistindo esse vídeo, deixa aqui nos comentários aí que você tá assistindo. Mas assim, ele tava falando muito, então eu pensei, pô, vou ver esse filme finalmente, tá? Então, por causa disso, decidi assistir esse filme que está disponível atualmente na HBO Max. Como eu falei, é dirigido aí pelo James Wan e é protagonizado aí pela Vera Farmiga e pelo Patrick Wilson. Vou ler aqui a sinopse e depois a gente começa aqui a crítica propriamente dita. O casal Perron se muda para uma casa de campo em Rhode Island no início dos anos de 1970. Logo depois, acontecimentos estranhos assombram a família, como barulhos, objetos que se movem sozinhos e ataques do nada. Desesperados, eles chamam os investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren, que descobrem que a casa está amaldiçoada por uma entidade demoníaca ligada a práticas de bruxaria e sacrifício. O conflito, né, leva a um dos casos mais intensos aí do casal Warren, né? Esse filme aí que é baseado em fatos reais, né? O casal Warren que realmente existe, né? Eu não sei, inclusive, se eles são vivos ainda. Particularmente, eu deveria ter pesquisado isso antes, mas eu não pesquisei, mas de qualquer forma é baseado aí em fatos reais, tá? Então, olha só, galera, o James Wan, né, ele é um diretor muito famoso, né, principalmente por causa aí de Jogos Mortais, tá? Que por sinal é um filme bem melhor do que esse, tá? Eu já vou tirar o elefante da sala, mas enfim, é um filme bem melhor do que esse. Então, o James Wan, ele tenta trazer aqui uma mistura tanto esteticamente como narrativamente de alguns filmes. Então ele tenta pegar um pouco do Exorcista, de terror em Amityville, de um pouquinho ali de atividade paranormal, e ele faz tudo isso para trazer a sua própria história. Tá, então o filme ele obviamente tem essas inspirações, tá? Isso é um negócio meio óbvio assim. Se você assistir esses outros filmes aí, assim, um estalo de dedo você pega aí as suas inspirações, né? Mas de qualquer forma, ele é um filme que faz algo diferente, porque aqui a gente tem de fato, né, como se fosse um casal para salvar o dia, tá? Inclusive eu tava brincando com esse amigo meu que ele tava me explicando um pouco antes da trama do filme
E aí eu até brinquei, poxa, então eles são tipo Scooby-Doo, né? Que eles vão resolver aí os casos paranormais. E é tipo isso. Então você tem um caso lá paranormal, então você tem tipo um demônio ameaçando a família. E aí a vida deles tá um caos, tá tipo um negócio bizarro. E aí eles, pô, não tem, a gente não sabe o que fazer, a polícia não tem como resolver nada, pô, vamos falar aqui com o Ed e o Lorraine, porque eles sabem aí desses casos paranormais, eles já tinham aí uma certa relevância, e aí eles vão, entram em contato com essa família e começam lá a fazer suas coisas para salvar a família, né? Então a história do filme é basicamente isso. O filme, ele, inclusive, ele demora bastante. Essa já é a minha primeira crítica assim que eu tenho ao filme, porque o filme ele demora muito pra começar, tá? Esse filme tem 1h50, mas ele parece que é muito mais longo, cara, porque a verdade é que esse filme começa mesmo a partir dos 50 minutos, tá? Porque o começo é só introdução, é uma enrolação assim gigantesca, cara. Nossa, eu achei os primeiros 50 minutos desse filme um porre, tá? Desculpa, mas eu tenho que falar isso. Eu achei os 50 primeiros minutos desse filme um porre. Depois o filme começa a melhorar, tá? Depois o filme melhora bem, mas o começo do filme é um saco. Então você tem toda essa introdução aí, não só dessa família que tá sendo aterrorizada, mas como também do Ed e do Lorraine, né? Então no começo você vai tendo essas duas tramas, a partir do momento que elas se convergem para uma coisa só. Outro ponto que eu achei negativo do filme é o seguinte, galera. Como esse filme a gente tem essa figura meio que dos super-heróis para salvar o dia, eu não senti em nenhum momento assim, nossa, alguma coisa horrível vai acontecer. Porque eu sabia que eles iam salvar o dia no final, sabe? Então, tipo, eu sabia que eles iam salvar, sabe? Era óbvio que nenhum dos dois iam morrer, era óbvio que a família não ia morrer. Então, o filme ele é sim aterrorizante. O filme ele tem sim umas cenas bem amedrontadoras, grotescas, sim. Mas em nenhum momento eu tive aquele sentimento de tipo, cara, essa família vai todo mundo morrer aí, esse demônio vai matar todo mundo. Em nenhum momento eu senti isso, sabe? Diferente de outros filmes. Então isso, na minha opinião, também é algo que pesa. Óbvio que é fácil falar isso agora, né? Até porque tem 4 filmes. Mas não é só pela questão das sequências, sabe? Eu acho que a própria narrativa do filme traz isso. Na minha opinião, tá? Na minha opinião, a própria narrativa do filme traz isso. Então, assim, é um filme que ele acaba pegando muito, como eu falei, essa inspiração de terror, uma trilha sonora meio atmosférica, uma casa bizarra, abandonada, sabe? Tipo, cena do nada aparece um demônio, a porta fechando, essas coisas assim. Então, esse é o tipo de terror desse filme. Como eu falei, não é o tipo de terror que eu mais me interessa. Eu gosto muito mais de filmes de serial killer, por exemplo. Gosto muito mais de terror psicológico, né? São filmes assim que me interessam muito mais, né? Recentemente, por exemplo, eu fiz a crítica aqui do filme O Inquilino, né? Que é um filme que eu gostei muito mais, é um filme de terror meio atmosférico, né? Um terror psicológico. É um filme que me interessa muito mais. Eu entendo por que esse filme fez sucesso. Eu acho que até por causa do viés de ser baseado em fatos reais. Então, eu entendo o sucesso, entendo quem gosta do filme, mas eu não acho o filme nada espetacular. Embora, como eu falei, a partir da metade do filme, o filme fica bem mais legal, as coisas começam a acontecer mais, você tenha lá a resolução para, poxa, a gente tem que dar um jeito nisso, o tempo tá acabando, etc, etc. Então, assim, no final de tudo, acaba sendo um filme ok, sabe? Acaba sendo um filme ok, acaba sendo um filme, sei lá, nota 7 mais ou menos, 6,5, 7. Fica aí nessa casa, embora não ache um filme nada assim espetacular, pelo menos na minha opinião, tá? Então, assim, essa foi a minha opinião, a minha crítica sobre o filme Invocação do Mal. Sinceramente, eu não sei se eu vou ver os outros filmes, tá? É, Eu não sei se eu realmente vou ver os outros filmes, mas de qualquer forma, o primeiro filme eu pelo menos assisti, então sim, temos aqui Invocação do Mal no canal. Galera, se você gostou do vídeo, por favor, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Como eu falei, tem outros filmes de terror que eu gosto bem mais do que esse, inclusive vou estar deixando aqui algumas recomendações de outros vídeos que eu fiz sobre isso, então é só você clicar para assistir depois. Muito obrigado, galera, por ter assistido mais um vídeo aqui. A gente se vê até a próxima e tchau!